Olá, tudo bem com vocês? Seguinte, eu tive uma ideia. Eu não sei o quanto esse vídeo vai interessar as pessoas, mas fiquei com vontade de fazer, tá? Então tô aqui. Vamos lá, vocês já viram o título, né? Eu estava lendo umas coisas sobre o Sanderson, sobre a Cosmere, para relembrar umas coisinhas, e me surgiu uma dúvida muito específica, mas eu vou dar contexto antes de explicar qual foi a minha dúvida. Se você não me conhece pessoalmente, e se você não viu lá meu, acho que segundo ou terceiro vídeo que eu postei sobre os meus livros preferidos, eu comecei me apresentando, né? Eu trabalho no mercado editorial, eu falo sobre livros aqui, mas a minha formação, na verdade, é em exatas. Eu sou astrofísico de formação. Eu tenho um diploma em física, eu tenho um mestrado em astrofísica, eu tô terminando um doutorado em astrofísica, não vou seguir na carreira, etc. Mas acontece que eu tenho um conhecimento, digamos que, razoável sobre o assunto. E se você já leu alguma coisa da Cosmere, do Sanderson, você sabe que existem conceitos astrofísicos ali sendo trabalhados, afinal de contas, cada uma das histórias passa num planeta diferente. E aí as duas coisas se juntaram na minha cabeça e eu li uma coisa que o Sanderson disse e me bateu uma dúvida. E eu fui pesquisar. E esse vídeo surgiu dessa minha pesquisa. Eu tive essa vontade de por que não fazer um vídeo explicando astrofísica a partir da Cosmere. E tentando entender quais são os conceitos que o Sanderson usou e trazendo um pouco de contexto mesmo, explicando o que na Cosmere faz sentido astronomicamente falando, o que não faz. Spoiler, tudo faz muito sentido, tá? Tirando uma coisa em específica, que, enfim, magia e etc. Mas o Sanderson se baseia muito no que a gente sabe de ciência, de verdade. Então eu vou começar a falar, tá? Esse vídeo vai conter um pequeno spoiler do final da primeira era de Mistborn, mas eu vou deixar muito claro aqui quando eu vou falar desse spoiler, tá? Todo o resto que eu vou falar são conceitos enfim, partes da construção de mundo de alguns desses sistemas, desses planetas, desses sistemas planetários, mas não são spoilers das histórias, tá? Se você não leu nada, você pode assistir tranquilamente, exceto se você não leu O Herói das Eras. Aí eu vou deixar bem claro que quando eu for falar desses spoilers, você dá uma puladinha no vídeo, eu boto um timestamp aqui no vídeo, tá? Enfim, de onde surgiu a minha dúvida? Dentro do fandom do Sanderson existe um conceito que a galera chama de Words of Brandon, as palavras de Brandon, que são basicamente uma grande coletânea de falas, entrevistas, podcasts, etc., onde ele dá informações sobre a Cosmere que não necessariamente estão nos livros, mas que acabam sendo canônicos porque são perguntas de fãs que ele responde, etc. Em uma dessas situações, em 2016, ele falou uma coisa sobre a Cosmere que eu bati o olho, foi a coisa que eu achei que me despertou a ideia desse vídeo. Ele falou uma coisa que astronomicamente não faz o mínimo sentido, tá? Então eu vou falar pra vocês o que ele falou, tentar dar uma explicada nos conceitos e aí eu volto porque ele se retifica depois, tá? Se você nunca leu Brandon Sanderson, do que eu tô falando? A Cosmere é o universo de fantasia onde se passam as obras do Brandon Sanderson e cada uma das séries se passa num planeta diferente. Acho que esse é o contexto que eu preciso dar pra quem não faz ideia do que eu tô falando, tá? E lá em 2016 ele disse o seguinte, eu vou ler pra vocês, tá? A Cosmere é um aglomerado anão e é uma galáxia anã. É um aglomerado de estrelas. É um lugar específico e a Terra não faz parte dela. Então vamos lá, vamos destrinchar isso que o Sanderson disse. Ele diz: a Cosmere é um aglomerado anão e é uma galáxia anã. É um aglomerado de estrelas. Um aglomerado anão e uma galáxia anã são coisas bem diferentes. E é por isso que eu bati o olho e falei, não, pera, mas tem que ser uma coisa ou ser outra. Então vamos falar um pouquinho de astrofísica aqui. Deixa eu explicar alguns conceitos para vocês, que eu acho que depois vão tornar essa discussão que eu quero ter um pouco mais clara, tá? Vamos falar de galáxia? Vamos lá, começando do micro. Nós vivemos num planeta chamado Terra que gira em torno de uma estrela, que é o Sol. Né? O Sol tem aí o seu sistema planetário, composto, pelo que a gente sabe hoje, 8 planetas e vários outros corpos pequenos. Planetas anões, asteroides, enfim. Nós somos o terceiro planeta se você contar de dentro para fora, né? Mercúrio, Vênus e Terra. Esse sistema está dentro de uma galáxia, que a gente chama de Via Láctea, e a Via Láctea está dentro de um aglomerado de galáxias. Beleza? Ok. O que é uma galáxia, por definição? Uma galáxia é um conjunto de matéria que está gravitacionalmente ligado e que contém uma boa quantidade de matéria escura. Então vamos lá, conceitos, tá? Quando eu falo de matéria, aqui, do que eu estou falando quando a gente está falando de matéria comum? O que a gente tem na Via Láctea? A gente tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas, onde estima-se que pelo menos metade delas tenha planetas girando em volta,
e a gente tem uma quantidade muito grande de gás e poeira. Esse gás que está aí no que a gente chama de meio interestelar, que é esse espaço entre as estrelas, é o gás que vai formar novas estrelas eventualmente, né? Você tem esse monte de gás que ele vai se aglutinando, e uma hora, por causa de processos físicos lá, que aí eu não vou entrar muito em detalhes, se vocês quiserem eu faço um outro vídeo sobre isso, mas essa aglutinação de gás vai gerar processos físicos ali que vai começar a gerar luz e calor, e é o que a gente chama de estrela. Qual que é a coisa da matéria escura? Talvez você já tenha ouvido esse termo por aí. O que a gente sabe é, a gente consegue medir a velocidade de rotação da nossa galáxia e das outras galáxias. As galáxias estão todas girando, né? E a gente consegue estimar mais ou menos o quanto a nossa galáxia pesa. Tipo, se a gente conseguisse pegar a nossa galáxia e pôr numa balança, a gente consegue fazer essa estimativa. Mas se a gente usa mecânica clássica, que a gente sabe de física, que a gente estuda lá no ensino médio, a gente consegue comparar essas duas coisas e ver que não faz sentido. A nossa galáxia gira numa tal velocidade que se ela só pesar aquilo que a gente estima pela quantidade de gás e poeira que a gente enxerga, ela não deveria existir. Essa rotação deveria fazer com que ela se desmembre. Então, só existe uma explicação para que a nossa galáxia exista do jeito que ela existe. Ela tem que ser muito mais pesada do que a gente está estimando. Tem que ter algum erro na nossa estimativa, que se a gente pudesse pegar a galáxia e botar numa balança, ela tem que pesar muito mais do que a gente está medindo. E aí criou-se esse conceito de matéria escura. O que a ideia de matéria escura nos diz? Existe, dentro das galáxias, alguma matéria que a gente não consegue detectar. Ela está ali e ela tem peso. A gente sabe que ela tem uma força gravitacional, ela tem peso, ela tem massa. Mas ela não interage com luz, então a gente não consegue ver, a gente não consegue detectar. Ela não emite luz, ela não reflete luz. Se a luz bate nessa matéria, ela passa direto. Se ela passa direto, a gente não consegue enxergar, porque ela não reflete, não chega no nosso olho. Esse é o conceito de matéria escura, tá? Existem vários estudos das últimas décadas, meio que comprovando que sim, existe alguma matéria dentro das galáxias que a gente não consegue enxergar. Tem vários estudos feitos de várias maneiras diferentes e todos eles apontam para o fato de que sim, as galáxias são mais pesadas do que a gente enxerga, tem que ter matéria escura. Por que eu entrei no assunto de matéria escura? Porque faz parte da definição do que é uma galáxia conter matéria escura. Quando Sanderson diz a Cosmir é um aglomerado anão e é uma galáxia anã, é aí que está o catch da grande diferença. Dentro das galáxias nós temos aglomerados de estrelas. Então, na nossa galáxia, por exemplo, a gente tem uma quantidade gigante do que a gente chama de aglomerados globulares. Tudo que eu tô falando, eu tô botando foto aqui, tá? Depois isso vai ser o problema do meu eu do futuro pra editar. Mas a nossa galáxia, ela é uma galáxia que a gente chama de espiral, ela é uma galáxia disco. Ela gira, em volta desse disco existem esses aglomerados de estrelas. A nossa galáxia é uma galáxia muito massiva, ela é uma galáxia muito grande. Também existem galáxias muito menores. Algumas tão pequenas que a gente chama de galáxias anãs. E essas galáxias anãs, muitas vezes, elas têm o mesmo tamanho de um aglomerado globular. Então existem situações no universo onde a gente tem uma galáxia grande, como a nossa, a Via Láctea, e você tem galáxias anãs orbitando essa galáxia maior. E você também vai ter aglomerados globulares, aglomerados de estrelas, às vezes do mesmo tamanho, orbitando também a galáxia. Qual que é a diferença? Como que a gente distingue se aquele pontinho, aquele conglomeradinho de estrelas ali é um aglomerado de estrelas ou é uma galáxia anã? Se tem ou não matéria escura. E isso a gente consegue medir justamente fazendo isso, medindo a velocidade com que eles giram, a velocidade com que eles orbitam e a quantidade de luz que eles emitem. Quando Sanderson diz a Cosmir é um aglomerado anão e é uma galáxia anã, ele entra em contradição, porque ou é uma coisa ou é outra. Uma coisa muito importante de se dizer é que uma galáxia anã, existe um range de tamanho muito grande ali. Ela pode ser do tamanho de um aglomerado de estrelas, mas ela pode ser consideravelmente maior do que isso. Vou botar um pouco de número aqui, tá? Se a gente está falando de uma galáxia massiva, que é uma galáxia como a nossa, como a Via Láctea, a gente está falando aí de 200 às vezes 500 bilhões de estrelas. Se a gente está falando de uma galáxia anã tem um range gigantesco. Ela pode partir de 1000 estrelas, que é uma quantidade irrisória, quando a gente está falando de corpos celestes, né? Até alguns poucos bilhões de estrelas. De 1000 para bilhões é muita coisa. É um range de tamanho, é uma variação de tamanho muito grande.
enquanto um aglomerado globular estima-se que eles tenham por volta de 1 milhão de estrelas. Então existe aí uma quantidade de estrelas específica em que você pode olhar para um objeto e pode falar, ok, pode ser um aglomerado ou pode ser uma galáxia. E aí que tá o momento em que você pode confundir uma coisa com a outra e você precisa de um estudo mais específico para distinguir uma coisa da outra. Em 2022, numa entrevista, o Sanderson volta nesse assunto. Porque um fã pergunta para ele, existe um centro da Cosmere? E ele fala, não existe um centro da Cosmere. E aí ele diz o seguinte, eu fico chamando a Cosmere de galáxia anã, mas eu acho que chegaram à conclusão, e ele fala, véi, tipo, alguém, mas chegaram à conclusão de que ela é na verdade um aglomerado, e não uma galáxia. Aí a pessoa responde, ela dá ela joga uma cartada de conhecimento astronômico no Brandon. Ela fala, às vezes, mesmo uma galáxia anã pode ser bem grande. E ele responde, às vezes uma galáxia anã pode ser grande demais. Eu estimo que a Cosmere tenha por volta de 50 a 100 estrelas, então a gente precisa chamá-la de aglomerado de estrelas. Então, realmente, um cluster, um aglomerado de estrelas com 100 estrelas é um negócio muito pequeno. É um negócio irrisório quando a gente está falando de astronomia, de corpos celestes. Ele não dá detalhes onde esse aglomerado está. Eu não sei nem se ele sabe, se ele pensou nisso. Provavelmente, a Cosmere deve ser um aglomerado que gira em torno de algum corpo maior, de alguma galáxia grande ou etc. O que ele deixa muito claro é que a Terra não faz parte da Cosmere. O que faz muito sentido, porque a Terra não faz parte de um aglomerado. O Sol, que é a estrela no qual a gente gira em torno, ela está imersa dentro do disco da nossa galáxia. Eu espero que essa parte do vídeo tenha sido clara. Ela é a parte mais chatinha, às vezes, de entender para quem é bem leigo em coisas de astronomia. Eu espero que eu tenha dado uma explicação decente. Agora vamos falar dos sistemas da Cosmere, dos sistemas planetários? Então vamos lá, a gente tem aí diversas séries, diversas histórias, e cada uma dessas histórias vai se passar num planeta diferente. A gente tem Mistborn, que se passa no planeta de Scadrial, a gente tem Stormlight Archive, que se passa no planeta de Roshar, a gente tem Elantris, que se passa em Cell. Esses são os nomes dos planetas, mas cada um desses planetas está num sistema planetário diferente. Cada um tem o seu Sol, tem a sua estrela central. Eu vou começar falando de dois sistemas planetários que são relativamente simples do ponto de vista astronômico, mas que são os dois onde se passam as duas grandes histórias, e eu acho que as principais histórias da Cosmere, que são Mistborn e Stormlight Archive. Eu vou pôr aqui do lado uma arte oficial do que é o sistema de Roshar. Então a gente vai falar um pouquinho de Stormlight Archive primeiro. Aqui nesse caso, o sistema planetário e o planeta onde se passa a história têm o mesmo nome, tá? Então eles chamam de The Rosharan System, o sistema roshariano? Não sei como isso vai ser traduzido em algum momento. Onde a gente tem o planeta de Roshar. O interessante desse sistema, e que depois vai ter uma influência aí na história, é que nós temos mais de um planeta no que a gente chama de zona habitável dessa estrela. O que é a zona habitável? A gente sabe que uma estrela ela é uma fonte muito grande de luz e calor. Quando a gente fala de zona habitável em astronomia, a gente está falando de um espaço ali na órbita da estrela, onde se um planeta está lá, a água naquele planeta vai estar em estado líquido. Ou seja, o planeta está a uma certa distância da estrela, onde não é quente demais para a água toda ter evaporado e não é frio demais para estar tudo congelado. Obviamente, a Terra está na zona habitável do Sol, e é por isso que estamos aqui vivos. Nesse sistema, a gente tem um sistema planetário bem comum, bem clássico, uma estrela no meio, vários planetas girando em volta. A gente não tem, pelas descrições que eu li, nenhuma órbita muito estranha, então todos os planetas têm órbitas bem estáveis e estão girando normalmente ali. O primeiro planeta que a gente tem é Ashen, e o segundo planeta que a gente tem já é Roshar, onde se passa a nossa história. Vocês vão ver pela arte que o Roshar tem várias luas em volta. Pelo que eu tava lendo no 17th Shard, que é meio que a Wikipedia do Brandon Sanderson, essas luas, elas estão em órbitas muito instáveis, então em algum momento essas luas podem cair no planeta. Não sei se isso vai influenciar na história de algum jeito, mas eu fiquei bem com isso na cabeça quando eu li isso, tá? Mas isso não é citado nos livros em momento algum, tá? Isso só tá na wiki do Sanderson. E logo depois a gente tem Braze. Braze, se você já leu Stormlight, você sabe que também vai ser um planeta importante para essa história, mas ele já tá um pouco depois da zona habitável. Então Braze já é um planeta frio, inóspito, que não tem vida orgânica. Agora,
eu quero falar um pouquinho do sistema de Scadrial, que é o sistema onde se passa Mistborn. E esse é outro sistema que tem uma configuração astronômica bem clássica, uma estrela com os planetas girando em volta, mas tem uma coisa nesse sistema que, até onde eu sei, a gente nunca viu na natureza, a gente nunca viu isso acontecendo no universo. Isso talvez seja um spoiler pro final da primeira era de Mistborn. Então, se você ainda não leu O Herói das Eras, eu vou pedir para você pular para esse ponto do vídeo. Até neste momento eu vou estar falando de uma coisa que acontece no final de Herói das Eras, ok? Eu avisei, estou avisando, segue um spoiler do final do terceiro livro de Mistborn, ok? Vou começar a falar. No final de Herói das Eras, o que a gente descobre? Nós descobrimos que o Senhor Soberano mudou a órbita de Scadrial. Ele toma para si o poder do Poço da Ascensão, ele traz o planeta para mais perto do Sol, o planeta esquenta, vai todo mundo morrer, e aí o que ele faz para resfriar esse planeta é criar as Ash Mounts, que são... como ficou o termo em português? As Montanhas das Cinzas, eu não lembro, gente, mas enfim, é por isso que chove cinzas o tempo todo no planeta. Ele faz isso porque essas cinzas cobrem toda a atmosfera, começa a chover cinza, e por causa dessas cinzas na atmosfera, a luz não consegue penetrar tanto no planeta. E aí o planeta dá uma esfriada. Quando a gente chega no final de Herói das Eras, quando o Sazed toma para si ruína e preservação e se torna harmonia, ele conserta isso. Então ele acaba com as chuvas de cinza e ele volta o planeta para a órbita dentro da zona habitável, onde ele deveria estar. Então a gente volta a ter céu azul, a gente volta a ter plantas verdes que fazem fotossíntese, etc. Esse é o detalhe astronômico que o Brandon botou em uma das histórias que eu não me lembro de ter tido alguma notícia, alguma coisa que eu estudei, em que mostre que isso tenha acontecido em algum momento. Não, até onde eu sei, nós nunca detectamos um planeta que tenha conseguido mudar de órbita por causa de alguma coisa, enfim, algum choque com alguma coisa, e ainda manter-se estável. Se acontece, até onde eu sei, no universo, uma coisa catastrófica a ponto de fazer com que o planeta saia da própria órbita, provavelmente ele não vai conseguir encontrar uma órbita estável em outro ponto. E ele deve espirar lá para dentro da estrela. Voltando, acabou o spoiler de Mistborn, tá? A última coisa que eu quero falar nesse vídeo, porque assim, eu acho que vai ficar um vídeo mais curto do que eu esperava, mas existem 3 planetas onde se passam 3 histórias de volumes únicos, que eu acho que tem detalhes astronômicos muito, muito interessantes, né, que o Brandon foi atrás e pesquisou. Se você já leu Trails of the Emerald Sea, a gente tem uma situação astronômica, uma configuração astronômica muito interessante nesse livro. Nós temos um planeta que tem ao redor de si diversas luas. Essas luas estão chovendo esporos para o planeta, então o planeta ele não tem mar de água, todo o mar dele é desses esporos. Cada uma dessas luas chove esporos num ponto e que cria esses mares coloridos em volta do planeta, esses mares de esporos. A coisa interessante aqui é que para que isso aconteça, para que uma lua chova sempre esporos no mesmo lugar, ela precisa ter uma órbita estacionária. E o que é isso? Uma órbita estacionária é uma situação onde você tem lá o seu centro do sistema, né, ao redor da coisa da qual as outras coisas estão girando. Então pode ser uma estrela no meio com os planetas girando em volta, ou um planeta no meio com as luas girando em volta, mas com que a rotação desse corpo do centro tenha a mesma velocidade do que a translação dos corpos em volta. Então, conforme esse corpo no centro vai girando, as coisas em volta vão girando na mesma velocidade. Então, o ponto no qual esse corpo em volta, por exemplo, as luas de Lumar, que é esse planeta onde se passa Trails of the Emerald Sea, está, ela vai estar sempre vendo o mesmo ponto do planeta, porque o planeta vai girando e a lua vai indo junto. Aqui a gente tem uma configuração bem absurda, que você tem 7, 9, não lembro, luas, todas elas em órbitas estacionárias. Então é uma coisa que eu acho bem impossível isso acontecer, mas é o que acontece aqui. Um grande exemplo de órbita estacionária que a gente tem na nossa realidade são satélites. A gente tem vários satélites em órbita que estão em órbitas estacionárias, principalmente satélites comerciais. Pensa só, você tem um satélite que vai transmitir sinal de TV ou de rádio, ok? Geralmente esses satélites eles são locais. Você quer que o satélite esteja em cima da cidade de São Paulo,
porque ele vai receber sinal de um lugar daqui de São Paulo e vai mandar para as regiões em volta. Você não quer que seu satélite, em determinado momento, esteja em cima da China. Então você precisa pôr esse satélite no que a gente chama de órbita estacionária, para que conforme a Terra vai girando, o satélite vai girando junto e esteja sempre em cima de São Paulo. Esse é o exemplo mais clássico de órbita estacionária que a gente tem. A gente utiliza o tempo todo com satélites. Como eu disse para vocês, esperar que um planeta tenha 7 luas, todas elas em órbitas estacionárias, é bem absurdo. Óbvio, a gente não está cobrando precisão astronômica do Sanderson. Isso cria na história uma situação muito legal, muito divertida. Para mim, é o que torna esse livro extremamente interessante. Essas luas que acabam sendo mágicas, né, criando esses mares mágicos em volta do planeta, o que não seria possível se as luas não fossem estacionárias, porque elas estariam girando em velocidades diferentes do planeta e todos esses esporos diferentes estariam caindo no mundo inteiro. Então, ao invés de ter uma quantidade específica de mares, cada um de uma cor, esses esporos estariam todos misturados. Outro tipo de órbita muito interessante e que a gente tem uma acontecendo aqui do nosso lado muito próxima e que o Sanderson usa de um jeito muito legal numa história específica é o que a gente chama de órbita síncrona. Isso vai acontecer lá em White Sand, tá? Se você não sabe, White Sand é a única história em quadrinhos da Cosmere. Saiu em 3 volumes, depois saiu uma edição única com os 3 volumes numa só, né? Eu acho uma das histórias mais fracas da Cosmere, mas o planeta onde se passa, que é o planeta de Talden, tem uma órbita síncrona ao redor da estrela, o que cria uma situação muito específica. Então, o que é uma órbita síncrona? Ao invés de, como por exemplo na órbita estacionária, você está girando sempre junto com o planeta, numa órbita síncrona você pode estar girando em velocidades diferentes, mas a face do objeto que vai estar encarando o planeta ou a estrela é sempre a mesma. Então pensa que eu quero, por algum motivo, girar em torno de uma pessoa, mas eu quero estar sempre olhando para ela. Então eu não vou andar de frente, eu vou andar sempre de lado, com a minha face virada para a pessoa que está no centro. Isso é o que a gente chama de órbita síncrona. A gente tem objetos astronômicos que giram em torno de outros, mas sempre com o mesmo lado girado para o objeto que está no centro. O exemplo mais clássico que a gente tem disso é a Lua. Não sei se vocês já repararam, mas se você presta atenção nas crateras da Lua, a gente consegue ver, né? Se você está num lugar de céu limpo, etc., você consegue ver que a Lua ela não é lisinha, ela está cheia de crateras. Você sempre vai reparar que as crateras elas nunca mudam, porque a Lua está sempre com a mesma face virada para a gente. O que muda é a sombra da Terra que é projetada na Lua, então a gente vê pedaços mais escuros e pedaços mais claros. Mas aquele lado da Lua virado pra gente é sempre o mesmo. Em Talden, a gente não tem uma Lua girando assim em torno de um planeta. A gente tem um planeta girando assim em torno da estrela central, do Sol. E isso causa uma situação muito específica. Se você está num planeta que tem sempre a mesma face virada para o Sol, nessa face vai ser dia para sempre. E do outro lado vai ser noite para sempre. Então, em Talden, a gente tem essa situação onde você tem um planeta onde metade é dia o tempo todo e metade é noite o tempo todo. E aí tem toda uma situação política envolvendo essa situação nessa história, porque os habitantes do lado do dia não gostam dos habitantes do lado da noite, a magia vem da estrela, então você tem uma quantidade de investidura ali de magia muito maior no lado do dia do que no lado da noite. E essa é a parte interessante da história, tá? O resto da história, enfim, os personagens não são lá grande coisa, mas isso traz uma coisa muito interessante aí pra história. O último livro que eu queria citar foi o último lançamento do Sanderson aqui no Brasil, que é Yumi, Pintor de Pesadelos. Yumi, Pintor de Pesadelos se passa num planeta chamado Komashi. Mas Komashi tem uma característica muito interessante, muito específica e muito rara de se ver no universo, que é um sistema binário de planetas. O que é comum, muito comum, a gente ver no universo? Sistemas binários de estrelas. Você tem 2 estrelas e elas estão girando uma em volta da outra. Isso é muito comum. A gente estima que metade das estrelas que a gente vê no céu, na verdade, são 2 estrelas. A gente vê um pontinho, mas se você conseguisse dar zoom, e mais um, e mais um, e mais um, você ia ver que são 2 estrelas girando uma em volta da outra. Aqui, a gente tem isso acontecendo com 2 planetas. Você tem esses 2 planetas girando em volta um do outro, enquanto eles giram ao redor do Sol. Tem toda uma questão ali na história se os 2 personagens no começo eles não sabem se eles estão no mesmo planeta ou não. Os habitantes de Komashi conseguem ver no céu que existe um outro planeta ali. Existe toda uma questão política e de raça ali,
que eles sabem que esse outro planeta também é habitado e etc. E aí, se você ler a história, você vai descobrir qual que é a coisa dos habitantes desses dois planetas e, enfim, o outro planeta do sistema vai ser importante para outras coisas, na Cosmere e etc. Mas aqui a gente tem uma configuração muito interessante, que são dois planetas num sistema binário em torno de uma estrela. Isso é comum de se ver no universo? Não. Como eu disse para vocês, é mais comum ver duas estrelas num sistema binário. Órbitas são coisas relativamente frágeis. Para cada planeta que você tem girando em torno de uma estrela, você tem muito material que teve que cair na estrela, que não conseguiu entrar em órbita, que foi engolido, para que aquilo meio que se assentasse do jeito que se assentou. Óbvio que esses não são os únicos livros que são pesados em conceitos astrofísicos. A gente tem, por exemplo, Sunlit Man, que tem uma estrela tão forte que destrói toda a matéria orgânica na qual ela toca no planeta. Então a gente pode dizer que o planeta onde se passa The Sunlit Man não está na zona habitável. Ele deve estar muito mais próximo do Sol. Tem toda uma questão nessa história também de que o Sol também é mágico e etc. Enfim. Aí fica um pouco mais complicado a gente definir o que é zona habitável ou não, se a estrela não é uma estrela normal. Mas eu acho muito interessante como o Brandon tem tratado essas questões, dá pra ver que ele presta muita atenção. Isso me deixa bem curioso pra ver até onde ele vai expandir esses limites aí. Eu acho que a gente tem mais chance de ver esse tipo de exploração nos projetos secretos e nesses livros avulsos que ele escreve, né? A gente sabe que a espinha dorsal da Cosmere vão ser Mistborn e Stormlight Archive, que são livros que se passam em sistemas planetários relativamente mais simples, o que, esperto dele, porque são histórias muito complexas, se a gente tivesse uma situação astronômica muito mais complexa ali, ia virar um bolo, né? A gente já tem as tempestades de Stormlight para lidar, convenhamos, mas eu tô bem curioso para ver para onde ele vai a partir disso, e se a gente vai ter mais loucuras astronômicas aí sendo exploradas dentro da Cosmere. Me conta se vocês gostaram desse vídeo. Eu não sei se ele ficou bom, eu realmente não sei se ele ficou bom, ou se ele ficou interessante o suficiente, mas, enfim, vai ser editado, vai ser postado. E aí, enfim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa de astronomia, talvez eu saiba responder aqui nos comentários, tá? Obrigado por terem me ouvido falar desse monte de coisa de nerd até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.